Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Equilibre Cursos. Nesse vídeo aqui, ele vai ser um pouco mais curto, tá? Nesse vídeo, eu vou fazer um truquezinho para meio que responder a lição de casa que eu deixei, né, entre aspas, no vídeo passado, que era o seguinte. Quando as variáveis pode atirar e ativa explosão estiverem ativadas ao mesmo tempo, nós vamos dar uma outra cor para o objeto, né? Então eu falei no vídeo passado que você podia criar uma outra bolinha, só que isso envolve você fazer mais um sprite, é mais um draw call, e aí é mais gargalo pro jogo. Draw call, para quem não sabe, é uma coisa assim, eu não lembro se é CPU ou GPU, acho que é GPU, chama, né, draw call, então é um chamado para desenhar, né, fazer uma tradução livre assim. É mais um chamado para fazer mais um desenho na tela. Então isso consome recurso. Quanto menos draw calls a gente tiver, melhor. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi resolver, bonito, né? A liçãozinha de casa de uma maneira um pouquinho mais trabalhosa, digamos assim, mas mais esperta, que consome menos recurso. O que a gente tem aqui? Se o pode atirar estiver ativado sozinho, o sprite é azul. Se ativa a explosão estiver ativado sozinho, o sprite é vermelho. Se os dois estiverem ativados sozinhos, ele não sabe o que fazer. Quer dizer, ele sabe o que fazer, né? As condições não são alcançadas, então ele vai para o sprite original. Certo? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode dizer para ele o seguinte. If script player pode atirar e script player ativa a explosão. Lembrem-se, isso aqui é a mesma coisa que isso, certo? Não precisa do igual true. Então, se essas duas condições estiverem, se essas duas variáveis forem verdadeiras, ou seja, se os dois power-ups forem verdadeiros, estiverem ativados, o que eu vou fazer? Eu pensei, eu posso simplesmente mudar a cor pelo sprite renderer. E na verdade você pode fazer com todas as outras coisas, mas eu não vou passar por todo esse processo de novo, né? Então eu vou mudar a cor da bolinha por uma propriedade do próprio sprite renderer, que é o seguinte. Render bolinha ponto color igual color ponto yellow. Então eu vou querer que a minha bolinha seja amarela. E a gente tem que fazer voltar para branca, para cor branca, né? Porque esse aqui ele faz a mudança e deixa, porque não tem, a mudança de cor é feita só essa vez quando as duas variáveis estão ativadas. Então agora a gente precisa ativar também, precisa mexer para quando isso não for verdadeiro, aí render bolinha.color igual a color.white. Que não é porque a bolinha é branca, mas a paleta de cores vai ser branca. E eu já vou mostrar para vocês isso, eu só quero ver direitinho se só esse pedacinho de código já é o suficiente para arrumar esse pedaço. Eu vou dar play e vou tentar reproduzir aquela questão dos dois power-ups ativados ao mesmo tempo. Eu preciso do azul, do vermelho e tá me vindo verde, né? Maravilha, eu não quero pegar o vermelho primeiro porque ele destrói um monte de coisa. Azul. Um azul e um vermelho, maravilha, ó. A bolinha tá amarela, perfeito. Agora eu vou deixar porque eu quero passar o tempo. Acaba um power-up. Ficou vermelha. Acabou o power-up, o outro power-up ficou branca de novo. Perfeito. Só isso já foi suficiente para corrigir. Vamos dar uma pequena examinada. Se a variável pode atirar e ativa a explosão, se ambas forem verdadeiras, então eu mudo a bolinha para color yellow. Ou seja, nessas duas condições aqui, se só uma delas estiver ativada, a cor vai ser branca. A cor de renderização, a cor da paleta.
Caso contrário, se as duas estiverem ativadas, as duas ao mesmo tempo, a cor vai ser amarela. É por isso que não há mistura de cor, por exemplo, quando está só o ativo explosão, ele volta a ser branco, e aí não mistura com o vermelho da ativa explosão. E, Jesus, por que você está falando de mistura? Você está mudando sprite, não sei o quê. Pois é, aqui eu não estou mudando sprite, aqui eu só estou mudando a cor da paleta do sprite. A cor da paleta do sprite é independente da cor que você pintou o seu sprite no GIMP, ou no Photoshop, ou o que seja. Ela mistura, tá? Eu vou mostrar para vocês agora o que eu estou falando, que é importante isso. O que é essa tal dessa paleta que eu estou mudando? Se eu clicar na bolinha aqui, ó, deixa eu parar aqui. Se eu clicar na bolinha, no meu objeto bolinha, aqui o componente Sprite Renderer tem uma propriedade que se chama Color. É isso aqui que eu estou mudando. Eu vou apertar aqui. Se você apertar no branco na frente do Color, ele te dá a paleta de cores. Agora, olha a bolinha aqui. Eu vou chegar mais perto, porque assim não dá para enxergar nada, né? Essa é a bolinha selecionada. Olha a bolinha mudando aqui, ó. A paleta de cor muda, tá vendo? Por isso que eu falei, você não precisa nem criar mais sprites da cor, você pode simplesmente usar esse método aqui para mudar as cores. .color. Mas agora eu já fiz com sprites diferentes e é até bom para ter mais conhecimento. Então quando eu falo para mudar para yellow, a paleta de cor muda para yellow, para amarelo. Quando eu falo para ir branco, eu não quero dizer vá para o sprite branco, não, eu quero dizer mude a paleta de branco. E eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando da questão da mistura. Eu vou vir aqui nos sprites, vou puxar uma bolinha vermelha, não, uma azul, que vai ficar mais fácil de ver. Uma azul, cadê a bolinha azul? Tá atrás do cenário, vamos chegar aqui. Pronto, eu tenho minha bolinha azul aqui, certo? Olha a paleta de cor, tá branca. Mas a bolinha não está branca. É porque, na verdade, eu estou mudando essa paleta de cor, como eu falei, não tem a ver com a cor que você pintou no Photoshop. Agora, se eu mudar aqui, a bolinha está azul e eu mudar para amarelo, ela fica verde, tá vendo? Ela mistura. Você mexe literalmente, você mexe com a paleta. Assim, ó, o branco, vamos supor, vamos supor, tá? Uma suposição. É um jeito que, na minha opinião, é mais fácil de entender. O branco seria mais ou menos assim, é totalmente transparente. Aí a cor do sprite que você pintou no Photoshop é que é exibida. Já o amarelo, ele está adicionando a cor amarela, né? Já não é transparente, ele está adicionando uma cor amarela. Ou o vermelho, está adicionando a cor vermelha. E o preto, tá? É mais ou menos assim. Eu espero que tenha dado para entender. Eu estou tentando ser o mais... passar uma explicação mais simplificada possível. Eu não sou muito fã de explicação técnica, porque aí você tem que ter todo o conhecimento técnico que vai encher o saco. Mas é isso, tá vendo? Esse vídeo foi um pouquinho mais curto, eu tentei explicar direitinho para vocês o que está acontecendo. Esse código está feito, então quando tanto a explosão quanto o poder de tiro estiverem ativados, a sua bolinha vai ficar amarela, ou seja, é um acúmulo de power-ups, nesse caso, desses dois power-ups. A gente tem o power-up também de crescer o personagem, mas eu decidi que não vai haver mudança nenhuma na bolinha nesse caso. Então nesse episódio eu vou ficando por aqui, espero realmente que tenha ficado claro. Caso não tenha dado para entender muito bem as coisas que eu falei, diga aí nos comentários que eu tento explicar de novo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo. Aquele abraço. Clicar em X, não vão precisar de nada disso. Vamos selecionar a Suzane, vamos voltar para o início e vamos verificar. Ótimo, eu estou fazendo uma animação com 250 quadros, por padrão o Blender manda 250 quadros, mas eu quero que a animação vá somente até o quadro 82. Então, colocando essa barra aqui e clicando na letra E, eu diminuo esse tamanho. Então, Alt A, e a Suzane vai fazer lá o tempo todo a mesma animação. E aí eu mando para alguém fala, tá legal, mas eu gostaria que ela levasse um tempo maior para completar esse
percurso todo. Tem como aumentar o tempo? Tem como aumentar o tempo, tem várias formas.